É um lema de imperfeição, mas de uma busca de uma utopia, não é? Aquilo que nós tratamos nas artes, não é? Imaginamos um mundo melhor e trabalhamos para ele. O que nós quisemos fazer foi tornar o festival cada vez mais largo nas suas singularidades, não é? Que o mundo caiba dentro do festival, de todas as suas manifestações. Depois, como isso se arruma, é uma tarefa árdua, porque também estamos sempre em mudança, mas acho que é uma tarefa para todos, não é só do programador, é uma tarefa para os artistas que falam em primeiro lugar sobre esse mundo que vem a caminho, e uma tarefa também para o público que entra nele e que quer fazer parte dele e que o valida, não é? E a prova disso é que este festival teve uma resposta incrível da parte do público, que é, de algum modo, o reconhecimento do talento e das mensagens que os artistas trazem para o festival. Nós aqui puxamos um bocadinho o festival para fora da Europa, não é? Porque, de algum modo, o primeiro grande objetivo do festival é o apoio e a valorização dos artistas portugueses no seu talento, digamos assim, na área da dança. Também pelo estatuto que Guimarães tem enquanto capital europeia da cultura, o seu estatuto internacional, o festival seguiu esse trilho. Mas depois também entendemos que era preciso aprender um bocadinho mais a viver outras coisas, não é? Essa ideia do longínquo que se aproxima, que entra no nosso plano e que eu acho que também tem muito a ver, se quisermos, com o paralelismo do que nos está a acontecer, principalmente em Guimarães, a questão das migrações. Nós neste momento temos mais de 100 nacionalidades distintas a viver em Guimarães. Portanto, essa paisagem vai alterar-se, essas relações vão alterar-se e de algum modo o festival também reflete sobre isso e são essas vivências que nós trazemos para esta edição. É interessante também o que o Rui estava a dizer em relação a olhar para o futuro, e eu acho que o que faço um bocado nesta peça é tentar também, da minha ancestralidade e de uma ideia que me é muito presente de que o tempo não é linear, não existe uma ida para a frente sem um olhar para trás, e acho que tem sido assim uma coisa muito comum, que é tentar perceber de onde é que vimos, honrar de onde é que vimos, para conseguir perceber para onde é que podemos ir nessa tentativa de construção de um lugar onde exista mais equidade e como é que podemos trabalhar para isso. Então, nesta criação, o que eu procurei fazer foi, honrar os meus valores, não é? Por isso, é uma peça onde eu dou a primazia ao feminino, também numa tentativa de colmatar as desigualdades que existem no meio artístico, e não só como artista, mas nos lugares de direção, nos lugares técnicos. Então criei uma equipa que é tecnicamente, artisticamente e produção completamente feminina, e com isso trazer também as mulheres que nos fizeram estar aqui. Então é uma peça que procura honrar a ancestralidade, que no caso da nossa peça vem, no meu caso, a minha linhagem materna é angolana, de outras mulheres que estão na peça comigo é Brasil, Moçambique, Portugal e Espanha. Então tentamos um bocadinho ir às raízes, procurar o que é que são os rituais, como é que eles ainda se mantêm ou não, e transpô-los para o hoje, através das vozes, através do cuidar, através das relações que se estabelecem entre as mulheres, seja a nível de família, seja a nível de amizade, e numa coisa que eu acredito muito, que é de tentar trazer outras mulheres sempre connosco. E quando eu digo isto, não é nenhum... Às vezes as pessoas fazem uma confusão com haver uma exclusão do masculino, e não é isso, porque a peça também fala muito de o que é o masculino dentro do feminino. E também procura desconstruir um bocadinho essa ideia que eu espero que cada vez mais se vá diluindo, de que existe algum lugar de acesso, de ligação direta entre a mulher e o cuidar, a mulher e a delicadeza, a mulher e a suavidade, uma mulher que é sempre ligada a um erotismo, mas nunca a uma sexualidade. E então aqui neste trabalho eu procuro fazer assim nem é uma narrativa linear, é como se fossem flash de muitas hipóteses do que é um corpo feminino, que pode ser agressivo,
que pode ter comportamentos que também normalmente são mais de força e de imposição, mas que ao mesmo tempo isso também pode estar em conjunto com a suavidade, o cuidar, o puxar e através da canção e da voz trazer esses rituais que nós fomos buscar muito a tradições nacionais. Eu fui gravar vozes a Viana do Castelo, das Carpideiras, procurámos no cancioneiro tradicional que canções e que letras existem cantadas no feminino, que temas é que existem, que está muito ligada com os filhos irem para a guerra, os homens irem para a guerra, também um lugar às vezes de saudade, de solidão, mas também de força, porque as mulheres no meio desta história toda ficam a cuidar, ficam a tratar do campo, ficam a tratar da casa, Então, como trazer isto para também a minha urbanidade e como é que hoje em dia isso se vê, não é? Eu uso a canção tradicional com o MC, neste caso do Vogue, onde tento sobrepor como se o tempo não fosse linear, como se essas coisas não fossem o antes e o depois, mas tudo existisse agora. Então, olha, hoje de manhã fui à escola, fui a uma escola, estive a falar com 3 turmas do ensino secundário, já não entrava numa escola há bastante tempo, e é interessante porque já se param mais de 20 anos, não é, daquela idade e o mundo mudou muito, não é? Mas também foi bom ver que eles têm consciência disso. Muitas vezes eu perguntava o que é que vocês fazem nos intervalos e todos levantavam o telemóvel. E eu dizia, pois, há uma coisa de construção de comunidade que eu tenho sempre muito forte, que com o telemóvel não é possível da mesma maneira, de partilha. Mesmo as turmas que eu apanhei eram quase todas de desporto, e eles consideram que essa utilização do corpo no desporto não tem nada a ver com a arte, há uma dissociação muito grande que eu também acho que tem a ver com a forma como a educação ou como o trabalho de corpo é passado, não é? Então foi muito essa conversa de tentar não ser tanto eu só a dar indicações do que é que eu acho que é correto, mas escutá-los e perceber também quais é que são as inquietações deles, dar-lhes espaço para eles falarem num grupo, porque é super difícil, mas foi incrível porque demora a quebrar o gelo, mas depois eles têm posições bastante fortes, muito diferentes daquelas que eu tinha na altura, não é? Estão muito conscientes do mercado, do que é que dá rendimento, do que é que produz dinheiro. E para mim, eu naquela altura, é tipo, longe disso, não é? E também muito do que eu fiz e do que eu sou hoje, numa ideia utópica dessa construção de um mundo, foi porque nunca passou por aí. Eu nunca pensei em ser artista e achar que ia ganhar dinheiro com isso, não é? Vais fazendo porque vais fazendo, e eles hoje têm muito definido que isto produz dinheiro, isto produz capital. Falámos muito sobre, havia muitas mulheres que jogavam futebol no grupo e consegui também que elas dissessem que são muito inferiorizadas e que não têm o mesmo apoio, não têm o mesmo acesso a patrocínios, nem a olhar externo de que aquilo pode... E a resposta deles era, pois, mas isso não dá dinheiro, por isso não vai funcionar. E eu tentava responsabilizar os homens também de que se por acaso eles acham que isso é desigual, eles têm um lugar hiper preponderante na alteração dessa dinâmica, não são só elas que têm que fazer essa luta. Então, e agora a seguir vou dar uma aula num projeto que eu estou super curiosa, que acho que é um encontro que existe semanalmente, mesmo que não esteja ninguém a conduzir, dessa tal comunidade migrante que em Guimarães agora parece que aumentou bastante, e onde as pessoas se juntam para dançar. Então pronto, vou dinamizar essa hora de encontro. Bom, eu quero acreditar que é um lugar de futuro,
o que nos fez chegar aqui é também pensar que há muito mais para construir com os artistas, com o público e, sobretudo, que o festival seja cada vez mais um festival virado para a cidade, aberto, plural, que a sua componente técnica é muito forte, mas depois há este efeito de comunidade que nós queremos mesmo construir, possibilitar, no fundo. E isto também é importante dizer, tudo isto é um pensamento coletivo, de equipa. Há aqui uma parte também da educação e mediação cultural que tem vindo cada vez mais a ganhar uma importância dentro do pensamento e da forma como desenhamos o festival. E esta ideia de que o festival não quer deixar ninguém de fora é mesmo muito importante para nós. No fundo é criar áreas de relação com o corpo e a partir do movimento expressar uma série de mensagens no sentido de uma nova composição social, no fundo. É uma ambição muito, muito grande, mas acho que não podemos pensar menos que isso neste momento. Uma coisa que eu revelo é a dificuldade que realmente é isto que o Rui estava a dizer, de tendo um festival como o Guidance e há poucos festivais e poucos espaços para a quantidade de artistas que existe neste momento a nível nacional. Então é mesmo difícil essa distribuição do pouco dinheiro que existe e dos poucos espaços para tantas pessoas que estão a criar e que têm coisas muito válidas e muito potentes de serem mostradas. Então, esta questão de criar, e nós há pouco falávamos sem ser na câmara, não é? De que quando o trabalho está pronto, ninguém sabe qual é que foi o apoio que aquele trabalho teve. E eu neste trabalho que estou a fazer, estou a lidar com isso de uma maneira muito forte. Era um projeto que tinha uma dimensão muito grande e que pela escassez de apoio foi sendo reduzido, e não é só reduzir a nível financeiro, porque reduzir a nível financeiro significa, por exemplo, ter menos capacidade de tempo de trabalho, o que faz com que os projetos, em vez de terem 2, 3 meses de pesquisa e execução, têm que ter tipo 5 semanas, porque não é possível pagar mais do que 5 semanas. E isso é uma dificuldade que depois no trabalho final, quem vê, não vê, não é? Então pronto, estou a tentar trabalhar com uma coisa que sempre me foi muito familiar, que é fazer muito com pouco. Mas sempre foi resultando, não é? Sempre foi resultando. Só que às vezes uma pessoa tem assim uma ideia e parece que, ok, vamos, e de repente, ok, pronto, temos de tirar isto, e às tantas estás, será que eu consigo dizer o mesmo com tão menos? E eu quero acreditar que pode não ser da mesma forma, mas que se consegue de alguma maneira chegar lá. O trabalho chama-se Onyx e é neste momento outra vez trabalhar sobre um futuro, uma imaginação de um futuro, onde eu tenho alguns interesses que ainda não consegui trazer para esta interseção, não é, da arquitetura, do espaço urbano, da natureza com a dança, e então é trabalhar sobre a ideia de corte, a ideia de como é que nós estamos a perder o contacto com a textura, o cheiro e o corpo, e como é que hoje em dia uma imagem, eu estou a trabalhar muito com as imagens de árvores, fungos, cogumelos e fotografias antigas das famílias, das pessoas que compõem a equipa, na ideia de coisas que desaparecem, e nós quando queremos olhar para alguém que já não está presente, olhamos para uma foto, mas que há coisas que estão presentes, como as árvores, que nós olhamos a imagem como se estivéssemos a olhar a realidade, que é uma realidade no cérebro, mas não é uma realidade no corpo. Então, através disso, criar um universo entre a contemplação e o caos, que questiona muito o que é a verdade. Se uma imagem consegue ser verdade, porque a mente a entende como verdade, e aí convidei duas pessoas, que foi a Karen Cury e o João Pedro, que trabalham muito com a inteligência artificial, que é uma coisa que eu estou a anos-luz de querer ou entender, mas achei que poderia ser um encontro muito potente entre uma pessoa que é obcecada por árvores, e as árvores para mim são um símbolo de resistência no lugar,
porque ao contrário das migrações, elas não se movem, mas movem-se através das folhas, das sementes, mas elas têm que sobreviver sem mudar de sítio. O que é uma resiliência que os humanos normalmente tentam, se não estou bem aqui eu vou mudar. Então, estas metáforas todas e analogias, a questão dos fungos e do micélio que fisicamente estão ligados, mas que nós também energeticamente estamos todos ligados. E uma coisa que acontece do outro lado do mundo, mais tarde ou mais cedo, vai me influenciar a mim. Então, o que eu estou a fazer no Onyx é tentar não vou conseguir, criar um lugar onde as pessoas possam questionar-se se o ver uma imagem lhes causa uma sensação de saudade de não ter presente o corpo físico, ou se só a imagem é suficiente para a memória fazer com que o corpo sinta aquela existência. Pronto. Nesta ambição, eu chamo-lhe instalação onírico-política, que eu pretendo que seja uma instalação que as pessoas podem visitar e habitar durante um período e que depois, a seguir, tem uma performance, que sou eu e o André Cabral, que é meu irmão. Tipo, nós temos uma relação de amor profunda há muito, muito tempo, onde são dois corpos que tentam existir num espaço que será uma black box, será uma caixa, que não tem nada. Que é também questionar o que é a neutralidade de um espaço. Porque não existe um espaço neutro. A tentativa de criar um espaço neutro é retirar toda a identidade e a neutralidade muda consoante quem constrói o neutro. Então, pronto, é um pouco ambício. Agora que estou a falar, percebo a ambição do trabalho, mas irá. Bom, eu pessoalmente acho que é das artes mais revolucionárias. Parte do corpo, o corpo está em transformação, diria até cognitiva, e é também um veículo, pegando no que a Pini falava, um veículo de resistência, não é? E na minha cabeça, para a próxima edição do Guidance, tem muito a ver com coisas que a Pini falou, já está até quase definido, mas eu acho que é o reino de todas as possibilidades e é também o terreno onde nós devemos começar a edificar parte da nova sociedade que queremos construir, não é? A partir do corpo e em movimento, e também nesse espaço político que o corpo ocupa. Portanto, para mim, não é só para mim, mas também atendendo àquilo que é a resposta do público, acho que o público nos está a acompanhar também nessa sensação. Portanto, acho que é um veículo muito poderoso que está a ocupar cada vez mais um modo de relação, de comunicação e de imaginar outras coisas. Eu acho que entramos aqui assim numa zona que é tipo de dois caminhos que se intersetam num lugar difícil de transpor para palavras, que é cada vez mais existe uma ausência de ligação com o corpo. Porque, lá está, e pronto, voltando à tua pergunta do trabalho novo, as pessoas estão hipermentais e a questão de se conseguir reproduzir realidades só através do pensamento faz com que exista uma exclusão do corpo. E isso é o meu medo com tudo o que é virtual, porque existe quase um engano onde a mente recebe direto sem a experiência física, sendo que a mente também é física, o cérebro é físico, mas não existe o contacto do corpo para as pessoas poderem ter a sensação de que estão a viver uma realidade. E eu acho isto muito assustador. Então eu acho que a dança, trabalhando com o corpo, obriga a haver essa ligação. Então eu acho que é um recurso que vai ser cada vez mais não só artístico, mas essencial para a vida, porque senão existe o perigo de nós termos uma desconexão tão grande no corpo, como as histórias dos gamers que põem a fralda e ficam ali a jogar e têm quase tipo uma palhinha, um comprimido que comem, e não há o corpo, exclui-se o corpo para tudo ser através da mente. E o problema é que a mente entende como verdade coisas que lhe são dadas, mesmo que não sejam vivenciadas pelo corpo. E isto é, a produção de traumas às vezes acontece assim. Coisas que não foram vividas pelo nosso corpo,
mas foram vistas, e hoje em dia séries, jogos, filmes, livros, e o cérebro no inconsciente ou no subconsciente, as coisas que nós vimos ficam, e depois há quase um processo de não distinção do que é que foi vivido pelo corpo ou não. E a mente transforma aquilo como sendo real. E de repente ouvimos um som, ou estamos perante uma situação que não fomos nós que vivemos, mas a mente viveu de alguma maneira e o corpo reage num processo traumático a uma coisa que não vivenciou. Então eu acho que neste momento os trabalhos somáticos são mesmo importantes, de ligação, de toque, de entender o toque que se perdeu muito fora do âmbito sexual, e tudo o que é toque pode ser perigoso, tudo tem um segundo sentido, porque as pessoas perderam mesmo a naturalidade de existir no corpo e com outro corpo, entender que um abraço liberta hormonas como nada mais, porque há uma coisa que é muito animal, nós somos um corpo animal, então há reações que nós temos que não são só cognitivas através da mente, mas é o corpo que proporciona essa cognição. Então eu acho que a dança vai ter cada vez mais um lugar terapêutico, porque obriga as pessoas a lidarem com o movimento, o corpo, perceberem que se mexem muito, ativam, se estão numa letargia muito grande, podem sair dela através do movimento, se estão hiper estressadas, há lugares de calma física que trabalham para a mente. Então eu sinto que é isso, eu sinto que, e por isso é que também eu no meu trabalho tenho tentado aproximar o público da cena, porque acho que nós já estamos tanto com essa questão do ecrã, que faz com que eu não esteja implicado no processo, que para mim deixou de fazer muito sentido, como trabalhei muitos anos como intérprete, no palco, formal, onde as pessoas estão ali ao fundo e nós fazemos, não há nenhum tipo de... e a seguir agradece, mas não há essa implicação. E muito perto, o público, e ontem falávamos sobre isso, sobre o ritual, o público pode ver mais erros, mas isso significa que as pessoas que estão ali são humanas. Pode ver cansaço, pode ver coisas na cara que se calhar não são perfeitas para, como se fosse um filme, mas são reais e que em si vão produzir reações que são muito mais físicas. Não há um contacto de pele, mas há um contacto mais próximo que faz com que as pessoas estejam fisicamente implicadas naquele trabalho. Então também acho que isto vai acontecer, que é cada vez mais a desformatação desta ligação entre plateia e público, que durante tantos anos também é uma hierarquização, não é? De quem está mais perto, quem está mais longe, qual é que é o lugar que tu compras, mas estás sempre num lugar de segurança. Só que eu acho que isso com o ecrã ficou tão extremo que tem que se fazer com que as pessoas voltem a estar ok com ver um erro, ver uma falha, ver coisas que normalmente não detectam, porque essa crueza nos filmes não existe, não é? A produção é tanta, tudo, né? As pessoas são maquilhadas, as pessoas são... É uma construção de uma realidade que é falsa. Então, para mim, é incrível que essa proximidade possa existir e depois pode haver, enganou-se ali, fez aquela cara. É real, aquelas pessoas são reais, isto não é um filme. Nós não estamos ainda ontem no espetáculo, eu tenho uma intérprete a amamentar. As mamas dela estão a dar leite. Ela estava nos ensaios e a ir dar de mamar a cada intervalo. Claro que o público está a ver isto, não sabe, não vê. Então há aquela questão de, mas se vê é ótimo. Porque é importante que haja essa ligação de quem vê com o corpo do outro como um igual. E não como uma máquina de perfeição. Então eu também tento muito trabalhar sobre a anti-perfeição. Muito obrigado. Obrigada a ti. Obrigado, Pedro.